Amada igreja, que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte dele. Amados, abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos dar continuidade à exposição deste livro. Temos exposto ele às noites aqui em nossa igreja. E hoje chegamos a essa porção, Atos 19, versos 1 a 7. Essa será a porção que nós iremos expor hoje, pela graça do Senhor. Peço que cada um preste atenção à leitura do texto, lembrando que esta é a palavra de Deus. Diz o texto: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Amém. Meus irmãos, vamos mais uma vez pedir a graça do Senhor para este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, bom é estar aqui com o Senhor. De fato, Tu és santo. Temos experimentado isso em nossa vida. Tua santidade, Senhor, é maior do que o moralismo que o homem pode manter. É aquilo que Cristo opera em nós. Aqui estamos não só para Te dar graças, mas para sermos mais santificados, para ouvirmos aos pés do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Renova as nossas almas, para que vivamos o Evangelho de forma mais autêntica. Alcança aqueles que aqui estiverem, que porventura não tenham o Teu bendito Espírito. Assim nós oramos, ó Pai. Dá-nos a Tua graça, dá-nos sabedoria para falar, ousadia, amor que flui através de Teu bendito Filho. Como o Senhor derramou amor nele. Assim nós oramos, em nome dele. Amém. Meus queridos, de uns tempos para cá, na igreja, eu digo de uns tempos aí, nós olhamos para toda a história da igreja, né? Então, eu digo de uns tempos aí falando no final de 1800, daqui de lá para cá. Começou a se dar uma ênfase maior na pessoa do Espírito Santo. Perceba, não é que antes não se falava do Espírito Santo, mas a partir dessa época para cá, começou-se a falar mais do Espírito Santo. Jonathan Edwards, inclusive, é temporário desse tempo, dessa época, em que se começou a falar mais do Espírito Santo. A verdade é que existe um grande benefício em tudo isso. Nós conhecemos mais aquele que não é apenas uma força, mas é, de fato, a terceira pessoa da Trindade. Deus, como Pai e como Filho. Mas fica um certo pé atrás ao ouvir falar do Espírito Santo, falando assim de um modo geral. Qual é a intenção por detrás
de estudar, de conhecer mais a pessoa do Espírito Santo e a sua obra? Será se é, de fato, conhecê-lo e viver aquilo que ele opera? Porque nós lemos, inclusive, em João 19, quando o Senhor, aliás, João 14, quando o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo iria vir, ele iria enviar o outro Consolador, e ele iria nos lembrar aquilo que o Senhor Jesus fez. Portanto, o Espírito Santo é aquele que vem para realçar e nos fazer testemunhar de quem é Jesus, de uma forma que até antes não era possível. A pergunta vem de novo. A intenção é conhecer então mais de Cristo e viver a sua vida? Ou a intenção é viver uma vida em frenesi, em experiências de êxtases, como muito nós vemos nos nossos dias? Qual é a intenção, então, por detrás? Eu afirmo, a verdade é que de uns tempos para cá, se nós olharmos com uma intenção amando ao Senhor Jesus, nós podemos, sim, ser edificados. Nós podemos, inclusive, sair de um outro extremo, que é viver uma vida fria e uma vida sem intensidade, como o Senhor Jesus nos ensinou que deveria. Nós olhamos sobre esse texto. E eu sei que, certamente você lendo aí, você já deve ter pensado algumas coisas. O texto, ele ainda que seja dos dias de Paulo, ele é muito atual. Porque o texto nos fala de discípulos, e nós iremos ver quem eram esses discípulos, que pareciam ali, que estavam ali no meio de alguns discípulos do Senhor, mas que recebem o Espírito Santo. Então, será se eles receberam o Espírito Santo, eles eram convertidos, e agora, então, num segundo momento, eles recebem o Espírito Santo? É isso que o texto está nos relatando? Nós iremos ver. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto e vemos como aqui Paulo, ele na sua terceira viagem, essa é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele então, tendo voltado para o seu, digamos assim, quartel-general missionário, ali em Antioquia, mais uma vez o apóstolo Paulo, que não era preguiçoso, ele agora sai, diz o texto que ele saiu passando pelas regiões mais altas, passando por igrejas que ele tinha plantado, confirmando, vendo como estava a saúde espiritual desses irmãos. Mas diz o texto que, enquanto isso, Apolo estava em Corinto. Esse contexto aqui é muito interessante. Paulo foi chamado pelo Espírito do Senhor para abrir igrejas, para começar trabalhos. E foi isso que ele fez muito bem. Mas Apolo foi chamado para continuar trabalhos que Paulo abriu, inclusive em Corinto. E era ali que Apolo estava. Apolo antes sentou-se com Priscila e Áquila, tendo pregado de forma corajosa, ele precisava aprender mais. Priscila e Áquila senta-se com ele e fala mais do Senhor Jesus. E ele agora vai com mais coragem para Corinto. E ali ele está, continuando a edificar esse trabalho. Perceba, meus irmãos, muitos olham para esse texto e exaltam muito a pessoa do apóstolo Paulo, o ministério de Paulo, o trabalho de Paulo. Sim, é bem verdade que era um grande homem do Senhor. Mas, meus irmãos, o que está aqui não é apenas um grande homem. Ele é uma figura daquele que é o Senhor Jesus, aquele que mais trabalhou pela sua igreja. Não existe ninguém que trabalhou mais pela sua igreja do que Cristo. Ele contratou os seus servos, ele subiu aos céus. E ele contratou os seus servos para cuidar da sua igreja. E ele está como um grande gerente, olhando todos os campos. Paulo olhava alguns deles. Mas o Senhor Jesus, ele consegue governar toda a sua igreja ao mesmo tempo, cada coração. É isso que ele faz lá do alto. Ele é o grande ministro, exaltado em Atos dos Apóstolos. E ele continua trabalhando
para fortalecer os discípulos que ele já alcançou, que ele salvou. Ele não os abandona. E ele também continua abrindo e alcançando o coração de outros. O que é interessante também é que não havia ciúmes entre Paulo e Apolo. A igreja de Corinto foi aberta, foi começada ali aquele trabalho por Paulo. E diz o texto que Apolo estava em Corinto. Ah, meus irmãos, nós abrimos no início da carta de Corinto, eu peço que você abra lá em 1 Coríntios 3. E lá nós vemos que de fato não havia ciúmes entre eles dois. Paulo diz assim no verso 4: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Aí alguém poderia dizer, Paulo está aqui muito arrogante, ele não considera Apolo. Paulo continua e diz, e quem é Paulo? Servos, por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E ele então diz a famosa frase, eu plantei, de fato, Paulo plantou aquela igreja, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E ele diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E ele diz no verso 8, ora o que planta e o que rega são um. E aqui está uma grande lição. Paulo e Apolo, eles não tinham ciúmes. Pelo contrário, eles eram um, servos contratados pelo Senhor para cuidar da sua igreja. É por isso que Paulo começou Corinto, mas era Paulo agora que estava ali. E podia outro vir. E a igreja estaria andando. Como isso deve ensinar aos líderes de hoje. Os líderes devem agir de forma zelosa, como modelos do rebanho. Como modelos que, colocados por Cristo, eles são, para que os filhos espirituais olhem para eles, imitem a Cristo, como Paulo disse. Imitem-me, como eu imito a Cristo. Mas eles não devem ser dominadores, tomados de ciúmes. E é isso que nós vemos Pedro, inclusive, exortando os presbíteros, lá em 1 Pedro 5. Sejam modelos e não dominadores. E aqui Paulo está mostrando isso. Não havia esse ciúme no seu coração. Como importa que nós, líderes, hoje, vivamos dessa forma. Meus irmãos, esse é um texto difícil. Voltando aqui para Atos 19. Certamente, lendo na primeira leitura que nós fizemos, você aí já fez várias perguntas. Paulo pergunta a eles quem eles eram, que batismo eles tinham. Eles dizem, nunca ouvimos falar do Espírito, mas o texto diz que eles eram discípulos. O que é que esse texto quer nos ensinar? Meus irmãos, o fato é que, por não nos dar tantos detalhes, ele se torna difícil de entender o que de fato acontecia. Nós podemos aqui, então, estudando esse texto, aprender mais, mas algumas coisas que o máximo que poderemos fazer é supor, porque não temos todas as informações. Comecemos então. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a conversão dos discípulos. Esse é o primeiro ponto. A conversão dos discípulos. Veja, volte seus olhos para o verso 1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Aqui nós vemos a conversão dos discípulos. Sim, porque Paulo aqui ensina a eles acerca desse batismo. Meus irmãos, Paulo chega até aquela cidade, olha para um grupo
e percebe ali que eles eram discípulos. É por isso que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo Atos, diz que eles eram, que Paulo ali acha alguns discípulos. Algo faz com que Paulo os identifique como discípulos. Talvez ali a aproximação com aqueles que já eram crentes, talvez o interesse pelas escrituras que havia na vida daqueles homens. Nós não sabemos exatamente, o texto não é tão claro. Mas o fato é que eles mostram traços de pessoas que eram discípulos, interessadas pela mensagem que Deus entregou ao seu povo desde o Antigo Testamento, inclusive a João. Mas perceba, Paulo faz uma pergunta estranha, não é verdade? Paulo olha para eles, vê esses traços e pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? É como se Paulo dissesse assim: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Ou então vocês não creram e por isso vocês não têm o Espírito Santo? Perceba que é estranha essa pergunta de Paulo. Ele está pressupondo que todo aquele que crê recebe o Espírito. Isso é uma coisa que é fundamental aqui. E a pergunta então de Paulo nos mostra um divisor de águas. Vocês creram, então tem o Espírito? Ou então vocês não creram e vocês ainda não receberam o Espírito Santo? Recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Vocês entendem então o que é que Paulo pergunta? É de fato uma pergunta estranha. Perguntar para alguém se ela tem o Espírito Santo é um tanto meio estranho, até mesmo constrangedor. Mas Paulo faz isso. Apesar da semelhança, meus irmãos, que aqueles homens tinham com discípulos e povo de Deus, algumas semelhanças eles tinham. Agora, por outro lado, Paulo olha para eles e percebe que, embora eles eram parecidos com aqueles que eram o povo de Deus, alguma coisa que também nós não sabemos direito o que era, faz com que Paulo desconfie que eles não eram alcançados pelo Evangelho de Jesus. E Paulo então pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês creram? Eles pareciam aqueles que eram da igreja, mas eles não eram. Paulo desconfia disso. E como atalaia que ele era da igreja, do povo de Deus, ele então faz essa pergunta porque ele também tinha uma preocupação com os discípulos ali. Paulo começou a igreja de Corinto. E se há pessoas ali que parecem discípulos de Cristo e não são, Paulo aqui já começa a ficar preocupado com o rebanho. Mas não somente isso. Paulo também tinha um coração evangelista. Ele queria alcançar aqueles. E é por isso que ele continua conversando com eles. Nesse diálogo aqui. E aqui ele faz mais uma pergunta. Essa pergunta, então, é mais estranha ainda. Antes disso, nós vemos a resposta deles. Eles respondem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas nós já iríamos ver depois que eles eram discípulos de João Batista. Será que eles nunca haviam ouvido falar do Espírito Santo? Nós sabemos que João Batista pregou e testemunhou sobre o Espírito Santo. Lá em Marcos 1, 7 e 8 diz: o pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Se sendo discípulos de João Batista, como eles nunca haviam ouvido falar do Espírito? João também testemunha lá em João 32, João 1, 32. João Batista testemunha, e diz o texto: e João testemunhou dizendo: viu o Espírito Santo do céu, como pomba, pousar sobre ele. Ele diz isso na frente da multidão.
Era impossível que aqueles homens, perceba muito bem isso, nunca tinham ouvido falar da pessoa do Espírito Santo. Mas agora a pergunta volta. O que eles então quiseram dizer? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E, meus irmãos, a Escritura, ela nos ajuda. Um texto ilumina o outro texto. Abra sua Bíblia lá em João 7,39. Há uma construção do original que é semelhante, que nos ajuda a entender. João 7,39. Diz o texto, isso lhe diz com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Agora preste bem atenção nessa parte. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós poderíamos ler essa passagem assim, porque o Espírito, até aquele momento, não era, ou não existia. Mas ficaria sem sentido, porque a pessoa do Espírito Santo é eterna. Ela existe. Mas isso nos ajuda a entender como aqueles discípulos disseram a Paulo: nunca ouvimos falar nem mesmo que existia o Espírito. Qual o sentido daquela fala? Eles queriam dizer, na verdade, nós nem mesmo sabemos que o Espírito foi dado, ou seja, que o Espírito desceu, como Jesus havia prometido que ele viria. Então vocês entendem agora essa resposta? Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito quando creram? Eles respondem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos dizer que o Espírito já desceu e foi dado, como Jesus prometeu. Paulo agora faz mais uma pergunta, e essa pergunta, ela é mais constrangedora, mas ela é graciosamente constrangedora. Paulo pergunta então, em que pois foste batizados? Vocês são discípulos. Mas então em que batismo vocês foram batizados? E Paulo aqui pressupõe então que todo grupo de pessoas, onde há ali um ajuntamento de pessoas, uma sociedade, uma comunidade de pessoas, há um rito de iniciação. Nós sabemos como funciona quando alguém quer ser médico. Quando alguém quer ser advogado, ele faz uma prova da OAB, ele se submete a um processo. Quando alguém quer ser um engenheiro, e assim por diante. Na igreja do Senhor, e em outros locais também é um rito. Paulo então pressupõe, vocês então foram batizados, em que batismo então? Mas essa pergunta, meus irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo, na autoridade de quem vocês foram batizados? Se vocês não foram batizados na autoridade de Jesus, aquele que já deu o Espírito, na autoridade de quem vocês foram batizados? E depois eles respondem, João Batista. Porque João Batista, de fato, é interessante que nós saibamos como funcionavam os batismos. Não era possível alguém surgir, como por vezes nós vemos nos nossos dias, dizendo, eu vou começar a fazer tal coisa. Eu sou um homem de Deus. Era preciso que essa pessoa fosse levantado pelo Senhor. E João Batista foi de fato chamado. Ele recebeu de fato autoridade. Lá em João 1,33, ele diz, eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista, meus irmãos, era descendente de Arão. E faz todo sentido, então, olhar para João Batista e entender por que ele tinha autoridade para batizar. Arão era o sacerdote. E era apenas os descendentes de Arão, que eram aqueles legalizados por Deus para batizar, aspergir com sangue, purificando, inclusive o leproso, que se apresentava ao sacerdote. João Batista tinha autoridade de fato. Mas eles ainda não haviam recebido o batismo
na autoridade daquele que é o sumo sacerdote por excelência, o Senhor Jesus. Paulo aqui então evangeliza esses homens. Ele diz então no verso 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Sim, é verdade. O batismo de João, meus irmãos, não é o batismo de hoje que nós recebemos. Alguns fazem essa confusão. O batismo de João Batista era um batismo, ainda que se diga aqui de arrependimento, nós pensamos, ora, então é o batismo que nós recebemos hoje, porque o batismo de hoje é um batismo de sinal de que alguém se arrependeu, não é verdade? Mas não é nesse sentido que João Batista batizava. Nós ouvimos domingo passado a pregação onde Jesus está ali com um leproso. E o que Jesus disse para esse leproso depois? Vai para o sacerdote e oferece o sacrifício. O sacerdote então iria fazer muitas coisas, e dentre elas, ele iria pegar um hisopo, algo parecido com aquilo que o povo de Deus ia fazer na Páscoa, salpicando os umbrais da porta com sangue. O sacerdote ia pegar um hisopo e iria aspergir sobre o leproso. O leproso iria ser batizado, um sinal de que ele estava de fato purificado. Esse era o batismo de João. Um batismo de purificação. E também um batismo que apontava para aquele que era maior do que João. João não era digno de desatar as suas sandálias. É isso. Aliás, Jesus não era digno João não era digno de desatar a sandália de Jesus. É isso que ele diz. Mas ele vem batizando e anunciando que vem alguém maior do que ele. Vem alguém, e esse alguém é o Salvador. E quando ele aparecesse, tudo ficaria claro. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos tantas coisas que aos nossos olhos são estranhas, na verdade. Tantos ritos, sacrifícios, roupas, tecidos tão diferentes. Quando Jesus aparecesse, João Batista ia dizer bem alto, em meio a toda a multidão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aquela frase, ela era fundamental. Pensem vocês como um judeu que foi ensinado a sacrificar um cordeiro diante de Deus. Ele não poderia aparecer diante de Deus sem um animal. Deus não iria recebê-lo. O sangue inocente tinha que ser derramado. Vem Jesus e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles que o Senhor queria iriam entender que todos os animais mortos e tudo mais que era sacrificial apontava para alguém que é maior do que tudo, o Senhor Jesus. A salvação, na verdade, o seu próprio nome significa isso. Yeshua significa salvação, Salvador. João Batista apontava para ele. Jesus, se João Batista era um sacerdote segundo a linhagem de Arão, um sacerdote legalizado, Jesus era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que vem e as pessoas não sabem de que linhagem é de fato. Ele vem do seio do Pai. Ele é homem, mas ele é um homem diferente. Ele é o sacrifício e ele é o sacerdote ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para a cruz, nós ali vemos o sacerdote dizendo: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Ele é o sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício. Ele se entrega. Meus irmãos, que teologia profunda, maravilhosa. João Batista inclusive disse: ele virá e batizará com o Espírito e com fogo. Nós olhamos para a cruz, meus irmãos, e vemos exatamente isso. Aqueles discípulos ouvem essa palavra.
E tudo isso mexe com eles. O Senhor abre a mente deles. E agora nós passamos para o segundo ponto. Vemos em primeiro lugar a conversão deles. Agora o nosso segundo ponto é o batismo deles e a manifestação dos dons espirituais na vida deles. Veja o que diz o verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui está, meus irmãos, Paulo os batizando. Mas perceba muito bem, Paulo foi aquele que disse: vocês receberam o Espírito quando creram? Paulo é aquele que pressupõe que alguém que crê, recebe o Espírito e então é batizado. Se Paulo está batizando eles aqui, é porque Paulo percebe que eles de fato foram tomados por essa palavra. Eles se arrependeram. Eles agora sabem quem é aquele que João apontava. Eles creem em Jesus. E Paulo então os batiza, não na autoridade de Jesus, mas na autoridade não na autoridade de João, mas na autoridade de Jesus. É isso que diz o texto. Ele os batiza em nome do Senhor Jesus. Algo interessante aqui, algumas pessoas confundem isso e dizem: mas o batismo que nós recebemos hoje não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus? E meus irmãos, a intenção do texto aqui é nos dizer da autoridade. Agora nós estamos na nova aliança. E agora é a autoridade de Jesus. Não é mais aquela aliança de sacrifícios. Aquela dispensação de sacrifícios. Agora é a autoridade dele. E ele mesmo disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19. Esse batismo, meus irmãos, é o batismo de Espírito e fogo. Sim. João Batista disse que ele batizaria com Espírito e com fogo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que faz com que nós recebemos o Espírito, as virtudes do Espírito. A própria pessoa de Jesus passa a habitar em nós de forma mística. De fato, como falou o presbítero Barreto, o que nós viemos fazer aqui é cultuar a um Deus que provoca em nós alegria e com quem nós podemos viver com intimidade. O Espírito dele habita em nós. Mas não só isso, esse batismo também é de fogo. E nós olhamos para a cruz. Eu não sei se você lembra, mas ali na cruz, o Senhor Jesus disse: tenho sede. Ali na cruz, ele sentiu as chamas do juízo de Deus queimando. O amor de Deus se afastou dele. Ele recebeu o Espírito porque ele foi batizado pelo próprio João Batista, mas na cruz também ele recebeu o fogo. Um fogo de juízo que tira o pecado do seu povo. Meus irmãos, isso é muito profundo. Esse fogo não nos destrói, como Cristo foi ali alcançado na cruz. Mas esse fogo purifica dos pecados cada um que recebe o Espírito Santo. Existe uma íntima ligação entre a glorificação de Cristo
e a descida do Espírito Santo em Atos 2. E como esse momento aqui. Porque lemos em João que até aquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha morrido e tinha subido aos céus. Ele ainda estava em humilhação. Ele ainda lidou com Satanás. Ele ainda suportou cada efeito do pecado, indo até a cruz. Mas ele ressuscitou. E diz Paulo que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ele é o novo homem, a nova criatura, sendo o próprio Deus. E é por isso que nele nós somos novas criaturas. Ele subiu aos céus. E ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, e vocês irão receber o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, ele vem para cumprir aquilo que Deus prometeu ao próprio Senhor Jesus e ao seu povo. Ele disse que faria com que a sua palavra habitasse encarnada em nossos corações. E um novo Espírito estivesse em nós. Esse Espírito vem para nos purificar do pecado, para que nós entendamos o que é o pecado. Ele é terrível contra Deus, ele é perverso, não há mal pior do que o pecado. E o Espírito agora vem para que uma nova vida seja vivida, muito mais íntima do que era antes. Tudo isso está aqui sendo dito e operado no coração daqueles discípulos. Eles evidenciam então dons espirituais. Paulo os impunha as mãos e eles falam em línguas e profetizam. Quando nós olhamos para Atos, e nós já passamos por Atos 2, nós vemos que aqueles que recebiam o Espírito Santo, eles manifestavam dons espirituais de duas categorias. Dons espirituais temporais e dons espirituais permanentes. Sim, é verdade que eles aqui, como em Atos 2, falavam em línguas, mas essas línguas não eram línguas como nós vemos nos nossos dias. Que as pessoas embolam a sua língua e nós não entendemos nada. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, eu peço que você abra lá rapidamente. Lá está escrito. Se formos honestos com o texto, veja o que diz. Talvez você nunca tenha lido isso antes. No verso 7 de Atos 2 diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como, perceba muito bem isso, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, e eles passam aqui a falar de vários locais diferentes. Eram vários idiomas sendo falados. De fato, é por isso que não é à toa que esse dom é chamado de dom de línguas. Porque eram várias línguas, idiomas. Mas não apenas línguas, profecias também. Tudo aquilo acontece. São dons temporários que foram dados porque a Escritura ainda não tinha sido dada completamente. E o Senhor falava a outras pessoas de outras nações. Porque, inclusive, estava no calendário do Senhor alcançar os confins da terra. Hoje, o Evangelho já está espalhado pelo mundo. Nós não precisamos mais do dom de línguas, nem do dom de profecia. Já temos a Escritura. Mas esses eram dons temporais. Mas há outros dons espirituais. E perceba muito bem isso. Eu estou chamando de dons espirituais. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar de dons espirituais, se pensa em línguas, profecias, sonhos e etc. Mas, meus irmãos, dom e a palavra no inglês nos ajuda muito bem a entender. No inglês se fala gift, que é presente. Dom é um presente
que nós não merecemos e recebemos de alguém. Então, tudo aquilo que é virtude e que não é operado pela nossa própria força é um dom, e é o Espírito quem opera. E existem dons que continuam sendo operados na vida de todo aquele que tem o Espírito Santo até hoje. Depois você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, e ali tem vários dons: amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. E um deles estava ali na vida do eunuco, lá em Atos 8:40. Depois que Filipe fala para aquele eunuco, diz o texto, mas Filipe veio, no verso 39 ainda diz, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Era um homem que nem mesmo podia estar no meio dos judeus, porque ele era eunuco. Mas ele ouve falar do Salvador. E ele sai cheio de alegria. Essa é uma marca daquele que tem o Espírito Santo. Alegria. É um dom espiritual. A alegria é um dom espiritual. Meus irmãos, o que podemos concluir desse texto? Vimos em primeiro lugar a conversão dos discípulos. Em segundo lugar, o seu batismo e os dons espirituais na vida deles. O que nós podemos concluir? A doutrina, então, da segunda bênção não faz jus ao relato de Atos. Nós ouvimos muito falar hoje que uma vez que alguém se converte, ela precisa ainda ter uma experiência para ter o Espírito Santo. Até então essa pessoa não tem o Espírito. Não é isso que esse texto nos ensina. Paulo desconfia muito bem que, embora parecessem crentes, aqueles homens não eram. E se não eram crentes, não tinham o Espírito. A doutrina da segunda bênção, na verdade, ela só reforça, consciente ou inconscientemente, uma insatisfação com a obra e a pessoa de Cristo. Porque as pessoas sempre querem mais, e mais, e mais. Se elas já têm Cristo, o que mais elas querem? O que mais elas precisam? Essa é a primeira conclusão que podemos tirar desse texto. Em segundo lugar, não há como ter Jesus sem ter o Espírito Santo. Nós lemos em João que aquele que então recebesse a sua palavra, Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Uma vez que alguém creu em Jesus, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo. Na verdade, a própria Trindade passa a habitar nele, pela pessoa do Espírito Santo. Isso nós podemos entender. Nós lemos na liturgia, lá em Tito, no capítulo 13, eu peço que você abra mais uma vez lá. E talvez você não tenha percebido bem. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala em Tito 3. No verso 5 diz, ele não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. Ele nos deu o Espírito Santo. E o que Paulo diz depois? Que ele derramou sobre nós ricamente. Toda vez, escute bem isso, que alguém crê em Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre ele. O Espírito Santo vem sobre ele. Ele não vai falar mais em línguas, não vai mais profetizar, mas ele irá ter os dons permanentes. Há um derramamento. Você quer um derramamento do Espírito? Todo aquele que é convertido recebe um derramamento do Espírito Santo e nós não precisamos mais de outro. Essa é uma segunda conclusão que podemos tirar daqui, meus irmãos. E uma terceira e última. Que quando o Espírito vem, toma aqui uma frase que nós ouvimos muito no final do ano. O futuro já começa. Você ouve muitas vezes no final do ano, se você abrir no canal da Globo,
você irá ouvir aquela música, o futuro já começou. Isso é muito mais verdadeiro. Na verdade, era ali há muita merchandising, muita propaganda, mas ali, quando vem o Espírito Santo, e dali em diante, o futuro já começou. Porque aquele que é o novo homem, e que agora habita nos céus, com o corpo glorificado, ele começa a alcançar homens que vivem a nova aliança, confiados naquele que é o sacrifício ofertado uma só vez, e que aguardam a nova Jerusalém. O futuro já começa em nós, quando vem o Espírito, e nós podemos viver intimamente o Evangelho. Essa é uma terceira e última conclusão. Mas que aplicações nós temos para as nossas vidas, irmãos? Em primeiro lugar, por que você preferiria que o nome do Senhor Jesus fosse santificado em sua vida pelo fogo do juízo que Cristo recebeu na cruz? Ele recebeu tanto fogo naquela cruz. Quando ele disse, tenho sede, ele recebeu toda a ira que ainda não foi derramada sobre ninguém nessa terra. Nem nos que já morreram sem Cristo experimentaram ainda a ira que ele experimentou. Porque o que ele experimentou foi na alma e no corpo. Ele experimentou o juízo terrível. Por que você iria preferir, se você está aqui e não tem a Cristo, por que você iria preferir esse juízo? Se volte para Ele. Porque aquele que recebeu esse fogo clamou na cruz dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E de fato, nenhum homem sabe o que faz quando ele rejeita o Evangelho. Ele rejeita o único que pode ser bondoso e misericordioso com ele. Ainda há um fogo reservado para a eternidade, para aqueles que rejeitam o Evangelho. Deixe a sua vida e viva a vida de Cristo. Essa é a primeira aplicação. Mas a segunda, meus irmãos, Cristo nos comprou. Esse texto, ele é muito profundo. Embora ele não tenha muitos detalhes, ele seja um pouco obscuro, ele é muito profundo. Porque, na verdade, escute bem isso, a igreja é um presente que Deus deu ao seu Filho. Ele nos comprou com todo o seu trabalho. Nós somos unidos a Ele na cruz. Ali também nós fomos batizados com o Espírito com fogo. E então o Espírito derrama, o Pai derrama o Espírito, para que nós sejamos dados a Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, verso 12. E Isaías 53, verso 12. Depois de falar do penoso trabalho desse bendito servo, que é o Senhor Jesus, e aqui já profetizado por Isaías. No versículo 12 diz o texto, por isso. Como assim por isso? Por causa do que você fez. Por causa de todo esse trabalho. Porque você, ou o Senhor, na verdade, porque tu eras aquele que não era valorizado. No verso 2 diz que as pessoas olhariam para ele e veriam que ele não tinha aparência nem formosura. Como esse mundo valoriza a aparência. Não é verdade? Mas as pessoas iriam olhar para ele e não iriam valorizá-lo. Sabe por quê? Porque ele não tinha aparência de beleza alguma. Ele não tinha aparência de uma pessoa imponente.
Ele não era uma pessoa garbosa. Não. As pessoas olhariam para ele e iriam dizer: é um ferido de Deus. Em outras palavras, é alguém amaldiçoado por Deus. Olha o seu semblante, como é pesado. E o texto do verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si. Esse é o motivo. O motivo pelo qual ele não tinha uma boa aparência. Porque ele era desprezado e rejeitado dos homens. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E reputávamos como ferido de Deus. Mas ele foi traspassado mesmo, foi por causa das nossas transgressões. Era por isso que ele não tinha uma boa aparência. Era porque já pesava sobre ele o juízo de Deus, premeditado. E ele sabia o que iria enfrentar. Era por causa do meu e do seu pecado que desfigurava o Salvador. Ele foi até a cruz. Ele foi humilhado. E então diz no verso 2, agora veja muito bem. Por isso, diz o Senhor, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou, como um sacerdote derrama o seu sacrifício, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor diz, porque você se dedicou a esse trabalho, eu vou lhe dar muitos. Eu vou lhe dar muitos. Porque você é como um guerreiro. E é isso que Paulo fala lá em Colossenses. Na cruz ele lutou até a morte. Ele comprou as nossas almas. E quando o Espírito então é derramado, o povo de Deus é dado ao Senhor Jesus como presente. Você já pensou nisso? A igreja é um presente de Deus para o seu filho. Meus irmãos, o que é maior do que isso? Que honra maior você pode ter em sua vida? Que título na sua carreira profissional você pode receber que se compare a isso? Quantos filhos você pode ter que se compare a ter isso? O que nessa vida nós podemos experimentar? Do que saber que fomos dados, nós que somos pecadores, fomos dados de presente àquele que é o próprio Deus, o Senhor Jesus. Como nós devemos viver com coragem o Evangelho? Sim, é verdade que uma vez conhecendo a obra do Espírito Santo, nós então devemos viver com intensidade o Evangelho. Com toda a nossa força. Você irá pecar. Mas vá até Ele, se arrependa e se levante. E viva. Porque não existe nada melhor do que ser o presente do Senhor Jesus. Essa é a segunda grande aplicação. Viva com coragem o Evangelho, porque você é um presente de Deus ao seu filho. Mas a terceira e última. Você foi batizado, mas você ainda continua sem mostrar o fruto do Espírito, os dons espirituais. Se arrependa. Perceba, uma vez que alguém é batizado, não há como permanecer o mesmo. Uma vez que alguém diz, eu creio em Jesus, automaticamente ela tem o Espírito dele. E algo que é próprio é humildade, é longanimidade, é amor, é viver no meio da igreja. Sonde seu coração, é assim que você tem vivido?
Se a sua vida, ainda que você venha à igreja, o seu coração não estiver aqui, talvez você nunca tenha sido alcançado pelo Espírito, ainda que você seja membro da igreja. Talvez você precise ser batizado, não mais uma vez, mas receber o Espírito, de fato, e viver a nova vida. Sonde seu coração. Mas aqueles que olham para as suas vidas e veem as marcas de Jesus, podem se alegrar e viver com coragem o Evangelho. Meus irmãos, esse é um texto muito profundo, muito cheio de teologia, mas ele é igualmente prático. Ele nos fala do efeito do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias. Lembre-se disso. O Espírito habita em você. Viva sendo um presente de Deus. Viva tudo que Jesus comprou para você. Não pense em viver menos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Que grande Salvador é o Teu bendito Filho, ó Pai. Que grande obra e que profunda o Senhor opera na igreja. Obrigado porque nós fazemos parte do plano do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não somos os protagonistas, ainda que sejamos presentes. Mas obrigado, porque nós fomos escolhidos para ser entregue ao Teu bendito Filho, de forma que nunca mais sairemos das mãos dele. Renova, Senhor, os nossos corações diante desta palavra. Anima-nos no Teu caminho, para que vivamos, ó Deus, com as marcas de Cristo em nós. Seja gracioso, Senhor, com esta igreja. Perdoe os nossos pecados, a nossa lentidão, a nossa mornidão. Dos mais velhos até mesmo as crianças. Nos vivifique, Senhor. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.